Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, o único nome dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos. É nele que nós existimos, é nele que nós respiramos, é nele que nós nos movemos. Esse culto é para a sua glória. Abramos o texto sagrado, meus irmãos, no livro de Êxodo, ou no livro do Êxodo, capítulo 13, mais uma vez quebrando nossa sequência da exposição lá do Sermão do Monte, porque hoje pela manhã nós tivemos o pregador visitante, então como não foi possível pregar de manhã o Sermão do Monte, para não perder a sequência com os irmãos da manhã, hoje nós vamos expor um outro texto, e se o Senhor permitir, na semana que vem nós voltaremos para o Sermão do Monte, falando no texto dos dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. Êxodo 13, do versículo 17 até o final do capítulo, versículo 22. Acompanhe a leitura do texto. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Verso 21, vamos juntos. O Senhor ia o 22, nunca oremos, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, Criador dos céus e da terra, exaltado seja o teu nome santo, Senhor. Eis aqui uma porção do teu povo que se reúne sob a direção do teu Espírito Santo para lhe prestar culto, Senhor. Sabemos de nossas imperfeições e de nossa total incapacidade de agradá-lo ou oferecer-te alguma coisa agradável, mas pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz, em nome do Santo de Israel, nós te imploramos, ó Deus, recebe-nos diante do Senhor, ouça nossas petições, receba a adoração do teu povo aqui reunido, ó Pai, e segundo a tua misericórdia e graça, fale com o teu povo, Senhor, descendente à sede da nossa alma, alimente-nos, Senhor, dê-nos a porção que carecemos, para que tenhamos vigor espiritual, para que tenhamos os recursos necessários para aguardar aquele dia do nosso resgate total. Em nome e por amor de Jesus que oramos. Amém. Na leitura do texto, eu já percebi que o esboço que eu passei para os irmãos, ele vai faltar um ponto,
Então eu vou falar um ponto a mais, que não está no esboço, mas para aqueles que estão anotando vai ser possível caminhar, anotar. Não sei se já aconteceu com você, de olhar algumas fotos de família, de alguns natais passados, de alguns aniversários passados, não muito tempo atrás, e você perceber como você mudou, como você está diferente. Você nem percebeu, no dia a dia você não percebeu, mas algo aconteceu com você, e acontece comigo. Você envelheceu. Nós estamos envelhecendo. Nós estamos morrendo a cada dia. Que vida é essa, irmãos? Que a cada dia que passa, nós temos um dia a menos para viver aqui. Na perspectiva humana, é como se nós estivéssemos assim numa corredeira de um rio, e contemplando à distância. Quando éramos jovens, é como se nós estivéssemos bem na cabeceira do rio, nem conseguimos avistar a cachoeira que vem lá à frente, ou seja, o final, o desaguar daquelas águas. Mas quanto mais a gente vai sendo levado pela corrente, quanto mais a gente vai avançando em dias, mais perto vai ficando do final dessa trajetória. Alguns de nós já podem começar a perceber, sem olhar com o binóculo, que a queda d'água está chegando. Essa é a perspectiva humana. Mas existe uma outra perspectiva, perspectiva divina. Na perspectiva humana, a nossa vida está acabando, está chegando ao fim da nossa vida. Cada dia que passa, nós estamos mais perto do fim. Mas na perspectiva divina, na perspectiva espiritual, pelos olhos da fé, pelo olhar a partir das Escrituras, cada dia que passa, nós não estamos chegando mais ao fim da nossa vida. Cada dia que passa, nós estamos mais perto do início da vida. Nós não olhamos mais com aquele pesar, ou não devemos mais olhar com aquele pesar de tristeza. Olha como é que o tempo passou, está acabando, estou chegando ao fim da vida. Mas nós olhamos em outra perspectiva agora, estamos cada dia mais perto de fato, começar a vida. E essa vida humana, ela é controlada pelo Senhor. E o fim dessa vida, ele é muito menos uma questão de tempo, e muito mais uma questão de missão. Não é quando o tempo nessa vida se encerrou, mas quando a missão foi completada. Nos planos de Deus, alguns de nós completam a missão bem jovem, bem cedo. Quando nós olhamos para Estevão, por exemplo, lá em Atos, capítulo 6 e 7, aquele recém-ordenado diácono, que logo depois da sua ordenação, pouco tempo depois da sua ordenação, teve aquele aparente fim trágico para essa existência humana. Todos, na perspectiva humana, diriam: viveu tão pouco, morreu cedo, porque a nossa perspectiva é cronológica, é temporal. Outros, numa perspectiva bíblica, diriam: não, ele cumpriu a missão dele, ele cumpriu o propósito dele. Não é o tanto de anos que ele viveu, mas é a missão que foi completada. Quem ainda está vivo é porque ainda não completou a sua missão. O povo de Deus que ainda permanece aqui é porque o Senhor ainda tem planos e propósitos a serem realizados nessa vida. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre o fim da sua existência aqui, ele fala nesses termos. Ele fala: o tempo da minha partida está chegado, ou é chegado. E não tem a ver com os anos de vida que ele viveu, se foram poucos ou foram muitos. Não tem a ver se ele queria viver mais ou se ele queria viver até menos. Tem a ver com ter completado a sua missão.
ter completado a sua carreira, ter combatido o bom combate, ter cumprido o propósito pelo qual o Senhor tinha para ele nessa vida. Então, enquanto nós aqui estivermos, nós precisamos completar a carreira que o Senhor nos propôs. Nós precisamos completar a missão que Ele nos deu. Não dá para dizer especificamente para cada um de nós, de maneira individualizada, qual é a missão de cada um em particular. Existe aquela missão coletiva, que serve para todos nós. E eu vou dizer que essa nossa missão, ela deve ser vista e avaliada numa perspectiva de caminhada. Cada vez que nós completamos um pouco mais a nossa missão, é que nós caminhamos um pouco mais. Nós não completamos a nossa missão sentados e aguardando, porque a nossa missão aqui requer de nós ação. É uma missão dinâmica. Para vocês terem ideia, aqui no entorno desse texto, o povo de Israel está saindo do Egito e está agora, de forma simbólica, começando de fato a sua carreira. Por que simbólica? Porque a carreira deles aqui é geográfica, ela é comprovadamente geográfica. É um símbolo para nós de como é também a nossa carreira. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Eles estão saindo do Egito e indo em direção à terra prometida. E o Senhor faz este exercício com eles para mostrar que a carreira do seu povo é uma carreira dinâmica. Eles estão saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. E Faraó se arrepende de tê-los deixado ir. Então equipa os seus exércitos e segue atrás do povo de Israel, que está a algumas horas de distância. Esse povo acampa-se antes do Mar Vermelho, e a certa altura eles olham para trás e conseguem ver os exércitos de Faraó vindo atrás deles, com o propósito de matá-los. Atrás um exército de Faraó e à frente o Mar Vermelho. Nós encontramos aqui no capítulo 14, por exemplo, alguns versículos que nos são interessantes. No verso 8 diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E o versículo 15 disse, vamos ler juntos, se você tem aí o verso 15. Disse o Senhor: quando o povo de Israel viu que à sua frente havia um obstáculo e por trás havia uma ameaça,
Então eles clamaram ao Senhor. Na minha opinião, eles reclamaram ao Senhor, eles se queixaram, e eles disseram: será que o Senhor nos tirou do Egito porque lá não havia sepulcros o suficiente, e nos trouxe para o deserto para sermos sepultados aqui? Será que a nossa vida se encerra aqui? Será que a nossa missão e a nossa carreira acabou? Será que os nossos dias se findarão aqui nesse deserto temeroso? Moisés disse: vocês não temam, vocês aguardem para ver o livramento do Senhor, porque a vida de vocês se encerrará aqui, quando a missão de vocês estiver completa, concluída. E o próprio Moisés vai falar com o Senhor, e a resposta do Senhor para Moisés é o seguinte: a missão não foi cumprida, eu dei uma missão para vocês, a missão de vocês é seguir para a terra prometida. Por que vocês estão clamando? Por que vocês estão me perguntando? Por que vocês estão em dúvida do que fazer? Eu já disse para vocês. Diz para o povo de Israel que marchem. Nossa vida, nossa missão é marchar, é avançar. Como eu disse, não nos é possível agora avaliar a missão individual e particular de cada um, mas nós, como povo de Deus, recebemos uma incumbência. Ah, mas pastor, eu já estou com 80 anos, já estou no fim. Se você ainda está aqui, a missão ainda não terminou. Marche, continue caminhando. Ah, mas pastor, eu vou começar agora, eu já estou com 50, estou na hora de começar alguma coisa. Eu já estou mais pensando em pendurar a chuteira. Nós não penduramos a chuteira enquanto não termina, não há o apito final. A ordem que o Senhor nos deu é marchar, é avançar, é continuar, é insistir. Mas eu estou sem forças, eu não tenho vigor, eu não tenho idade, eu acho que eu nem tenho mais muito tempo. O que planejar agora com 85? O que pensar no futuro com 86? O que eu ainda vou realizar estando perto dos 90? Nós vamos marchar, nós vamos caminhar, nós vamos insistir. E o texto que nós lemos aí do capítulo 13, a partir do verso 17, nós aprendemos aqui que, como a ordem já foi dada para avançar, para não estacionar, nós já recebemos a ordem para não regredir. Aqui nós precisamos fazer algumas considerações durante essa caminhada. Eu tenho o hábito, quando alguém pergunta como está, eu tenho o hábito de responder assim: caminhando, caminhando. Em outras palavras, cumprindo a minha missão, caminhando, seguindo a fé, estou caminhando, avançando. Alguns até me perguntam: mas você não se cansa? É cada hora um projeto novo na igreja, nunca está satisfeito? Nós estamos caminhando. E a ordem é continuar, a ordem é avançar. Não, mas já fez suficiente. Deus é quem vai dizer quando foi suficiente. Ele vai ficar muito claro para mim quando Ele disser pare. Enquanto não falar, é para continuar avançando. Só que não é para avançar de qualquer maneira, não é para caminhar de qualquer jeito, não é em qualquer direção. Nós precisamos fazer considerações durante a caminhada, a partir do exemplo desse povo, porque eles são modelos para nós, de alguém que está de forma dinâmica cumprindo a sua carreira. Eles estão caminhando. Vocês verão que no esboço vão aparecer apenas 5 pontos, mas são 6. Então vamos lá. Nosso tema: algumas considerações durante a caminhada, durante a nossa missão nesta vida diante do Senhor. A primeira consideração a ser feita está no versículo 17: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Havia mais de um caminho, mais de uma possibilidade, mais de uma alternativa.
e o caminho dos filisteus era o caminho mais perto, mas o Senhor não os levou pelo caminho mais perto. Eis aí então uma primeira consideração: Senhor, eu preciso continuar caminhando. O Senhor determinou que eu evangelize, o Senhor determinou que eu leia a Bíblia, o Senhor determinou que eu ore, o Senhor determinou que eu te sirva, que eu te obedeça, que eu siga um caminho apertado, um caminho estreito. O Senhor determinou que eu perdoe, que eu ame, que eu suporte. Essa é a caminhada da fé. Enquanto estiver aqui, tenho que aprender a amar, a suportar, a perdoar, a te obedecer, a te servir, a abrir mão da minha própria vida, a diminuir para mim mesmo. Essa é a minha caminhada, esse é o meu avanço, e eu preciso reconhecer que esse caminho nem sempre é o caminho mais perto. O Senhor não nos permite atalhos muitas vezes, o Senhor não nos promete facilidades, desvios, rotas mais leves, mais perto. Muitas vezes, no nosso caminho, o Senhor reserva para nós caminhos muito mais longos, mais distantes, mais desafiadores e mais difíceis. Alguns de nós fogem dessa porta, fogem desse caminho, tenta abrir mão disso, tenta fugir, tenta se esquivar disso. Ah, pastor, tem pessoas que eu não consigo conviver. Não tem jeito, vou continuar caminhando a fé, mas tem pessoas que eu não consigo conviver. É verdade. Tem coisas que não dá para fazer nessa caminhada. Manda outra coisa, Senhor, porque isso não dá, não tem jeito. Para que eu avance na caminhada, eu preciso reconhecer que muitas vezes o caminho escolhido pelo Senhor não é o caminho mais perto. Muitas vezes esse caminho é o caminho da renúncia. Muitas vezes esse caminho é o caminho de semear um carvalho, de semear coisas que talvez eu nem colha. Eu me lembro uma vez quando nós estávamos com um projeto chamado Mão Amiga, que nós levávamos sopa para moradores de rua lá na Cracolândia, ali na Amaral Gurgel e no centro de São Paulo. Começamos com uma pequena equipe, depois a equipe aumentou, levamos 2 caldeirões, tinha muita gente envolvida. Um amigo, pastor de uma outra igreja, perguntou: mas e aí, já surtiu algum efeito? Já tem algumas pessoas frequentando a sua igreja? Como quem diz, você já está fazendo isso e já colheu algum fruto? E que fruto é esse que vocês vão colher, né? Mas enfim, eu falei: nós não estamos fazendo para que essas pessoas venham para nossas igrejas. Nós não evangelizamos porque queremos um resultado agora imediato. Existem sementes que serão semeadas, que nós nunca veremos os frutos, nós nunca veremos o resultado. Algumas sementes serão semeadas agora e serão colhidas daqui a algumas gerações. Eu posso dizer de causa própria, porque o Novo Testamento que eu li a primeira vez, lendo lá Mateus capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, aquele pequenino livro de capa cinza, o Novo Testamento e o livro de Salmos que os gideões distribuem, não foi eu que ganhei, foi alguma pessoa muito tempo antes que ganhou, que talvez nem tenha lido, aquilo passou de mão em mão, e a pessoa que doou não faz nem ideia que um dia um garoto leu, e esse garoto se tornou um pastor, um pregador da palavra. Vamos adiante. Uma outra consideração a ser feita, essa não está ali, é antes dessa, pode voltar aí. Diz o verso 18: porém, ou seja, além do caminho não ser o mais perto, tem ainda um outro agravante. Porém, Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Havia uma rota comercial que saía do Egito e ia para Canaã, que além de ser mais perto, evitava as agruras do deserto, mas o Senhor quis que o caminho fosse o mais longo e que ainda passasse pelo deserto. Então o ponto 2, o ponto 1, nem sempre o caminho é o mais perto, e o 2, muitas vezes passa pelo deserto. Muitas vezes passa pelo deserto. Esse caminho que o Senhor determina, a missão que o Senhor tem para nós nessa vida. Como seria bom e agradável, não na perspectiva humana, mas na perspectiva espiritual, o Senhor nos livrar dessa vida, meus irmãos. Não tem alento maior do que o Senhor levar os seus servos
O salmista diz que é bem vista aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É de fato a maior promoção, a maior recompensa que nós poderíamos receber. É parar de respirar nessa vida, é fechar os olhos nesse lugar e abrir os olhos diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz que viver para ele era Cristo, mas morrer era lucro, porque eu até gosto de estar com vocês, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se o Senhor nos preserva aqui ainda, é porque há missões, há um caminho a ser percorrido, há aprimoramentos da minha alma, há ainda perturbações do meu coração, há ainda fraquezas que precisam ser vencidas, há patamares mais elevados a serem alcançados. Nós estamos aqui, meus irmãos, sendo aprimorados pelo Senhor, e muitas vezes esse aprimoramento que Ele reserva para nós, essa caminhada, esse avanço dinâmico que Ele tem para nós, passa pelo deserto, passa por sofrimentos, por lutas, por decepções e por tragédias. Avançar na fé, meus irmãos, completar nossa carreira é muitas vezes ter um espinho na carne, é sofrer oposição, é passar pelo tratamento, pelo crivo do tratamento do Senhor, é ser crisolado como se acrisola a prata, é passar pelo fogo que purifica o ouro, é passar por situações que me espremem de tal maneira que muitas das impurezas dos meus vícios vão ficando para trás. Eu não estou aqui para lucro das outras pessoas, eu estou aqui em princípio para aprimoramento da minha alma, porque Jesus prometeu que apresentaria a sua igreja imaculada e sem defeito, pura. Então nós estamos aqui num caminho de purificação. Deus em Cristo Jesus está nos purificando nesse caminho estreito, que nós vamos caminhando, raspando na parede muitas vezes, dos dois lados, e deixando bagagem para trás. São esses desertos da nossa vida que são oportunidades para que parte das nossas falhas e fraquezas, das nossas impurezas fiquem para trás. Não dá para evitar. Quem promete que seguir ao Senhor, você não terá problemas no seu casamento, não terá problemas financeiros, não terá problema de saúde, está mentindo. Então, não dá para anotar aí o 2, mas vocês que estão anotando, conseguiram anotar? Precisa repetir? Depois vocês me passem, porque ele não está anotado aqui. Na hora que eu fui lendo o texto aqui, que me veio esse. Ainda no verso 18, uma terceira consideração. Vou reler o verso 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Terceira consideração, ali, para quem está nos assistindo em casa, vai parecer que é a segunda, mas na realidade é a terceira, e para vocês aqui também na igreja. A terceira, a comunhão é necessária. Eu confesso que eu titubeei para colocar essa expressão. De fato, eu penso que é muito mais severo do que isso. Esse povo que vai por um caminho que não é o mais perto, que passa pelo deserto, precisa ir arregimentados. Essa é uma linguagem militar. Arregimentado tem a ver com regimento, tem a ver com organização, tem a ver com irem juntos. Eu me lembro, no pouco tempo que eu fui do exército e depois da polícia, quando nós nos deslocávamos sem a devida harmonia ou coordenação, nossos superiores falavam: tá vendo um bando ali, um bando. O povo de Deus não avança como um bando, não é cada um por si, Deus por todos. Nós avançamos arregimentados. Os que têm mais vigor, ajudam os que são mais fracos. É um preceito bíblico. Cada um desses argumentos, eles têm comprovação bíblica em todas as outras passagens. Não é possível avançar na fé, não é possível cumprir a minha missão e a minha carreira. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, meus irmãos. Nós já cremos em Cristo, nós já temos a vida eterna, nós já temos as portas abertas do céu.
Nosso Senhor no Evangelho de João disse para nós: em verdade eu vos digo, quem crer em mim, já confundi 3 versículos aqui, vamos voltar, e os 3 estão João. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No momento em que creu, já passou da morte para a vida. Por que ainda ter que ficar aqui? Para completarmos a nossa carreira, para cumprirmos a nossa missão. E parte da nossa missão, parte da nossa caminhada implica em comunhão. Então, se você quiser colocar ali a comunhão é necessária, você coloque. Se você quiser colocar a comunhão é obrigatória, eu acho até melhor. Mas é porque eu fiquei meio assim na dúvida na hora, sabe? Eu pensei, na hora eu explico lá. Não tem jeito de avançar de forma desunida. Sozinho você pode até ir mais rápido, mas você não vai tão longe. Não tente resolver sozinho os seus problemas. Não tente caminhar sozinho. Não adianta evitar suportar um ao outro. Não adianta fugir do perdão. Não adianta fugir do amor. Não adianta fugir das premissas necessárias. Porque para que eu seja reconhecido como discípulo de Jesus, entre outras coisas, eu preciso amar como fui amado. Tem bicho aqui? Não tem? A oftalmologista falou que estou começando a ver uma mosca. Então eu não sei se tem uma mosca aqui mesmo ou se é só na minha vista. Tem não, né? Porque hoje de manhã quase que eu comi já Acho que não tinha mais lugar nenhum, tinha só aqui pertinho de mim, quase que eu engoli. Eu percebi que ele queria fugir, mas quando eu abri a boca para falar, ele ficava assim, passava aperto. Sozinho você pode ir mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Nós vamos encontrar uma das ordenanças do Senhor ao povo, era o seguinte: vocês caminhem no passo das crianças. As crianças conseguem andar nesse ritmo, então os maiores, os mais fortes, vigorosos diminuam. Você é mais espiritual, então se compadeça daquele que é menos espiritual. Você releva mais facilmente essas coisas, então suporte um pouco mais aquele que tem dificuldade de suportar. Não compactue ou tenha comunhão somente com aqueles que lhes são mais afeitos e mais favoráveis e mais fáceis de caminhar, porque faz parte do seu desafio caminhar com aqueles que são mais vulneráveis, mais fracos, aqueles que não vão saber te amar como devem te amar, que não vão saber se arrepender como devem se arrepender, que vão tornar muitas vezes a sua caminhada mais difícil e penosa. Mas nós temos que fazer essa consideração, porque estamos caminhando. Agora, sim, a quarta consideração, para quem está vendo em casa, é a terceira. Verso 19, diz assim o texto: também levou consigo os ossos de José, pois havia este, ou seja, José, feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Séculos lá no passado, José, já terminando a sua carreira e a sua caminhada, disse para os seus irmãos: certamente Deus visitará vocês e tirará vocês daqui do Egito. No dia que isso acontecer, vocês não deixem nada importante para trás, nem mesmo os meus ossos. Quarta consideração, a necessidade de rompimento com o passado. As coisas importantes nós trazemos para o presente, mas nós não deixamos coisas importantes para trás. A ideia é que nós temos que ter uma memória seletiva e escolher pontualmente o que nós trazemos para a nossa memória.
Nós não podemos viver no passado. E existem coisas no passado ou do passado que nos impedem de avançar e de caminhar. Algumas pessoas não têm vigor, porque o seu vigor está sendo todo absorvido, sugado por lembranças do passado. A pessoa não consegue ver coisas boas hoje, a pessoa não consegue ter disposição hoje, porque, reverendo, o tempo bom era aquele tempo não volta mais, e agora o que sobrou é só tristeza, minha vida agora é só tristeza. Tempo bom, quando eu estava na mocidade, aqueles jovens, os trabalhos que nós fazíamos, que coisa boa. Ou ainda, não, igreja boa é aquela igreja de Atos, eles tinham tudo em comum. Alguns vendiam as suas propriedades e distribuíam entre todos, para que não houvesse necessidade entre nenhum deles. Mas a Bíblia diz para nós que o melhor não está no passado, o melhor está no futuro. O que está registrado no passado é para que nós tenhamos como medida mínima daquilo que o Senhor há de realizar no futuro. A igreja boa não é a igreja de Atos, a igreja boa é a igreja de Apocalipse. E vi o novo céu e a nova terra, e vi o trono de Deus, e vi os anciãos, e vi ao redor do trono o povo de toda raça, língua e nação, e que louvavam o Senhor. Essa é a igreja boa. O tempo bom na minha vida está no futuro. Eu não posso viver lá no passado. Eu não quero que vocês se lembrem do Egito com saudade quando estiverem na terra prometida. Eu não quero que vocês voltem aqui para visitar o meu jazigo, o meu sepulcro. Eu não quero que vocês voltem aqui para poder relembrar do tempo da escravidão. Não quero que vocês voltem para esse tempo e olhem com saudade. Alguns de nós, e eu temo ter feito isso muitas vezes, Deus tem me tratado, de lembrar de épocas que eu estava longe do Senhor, e não, na minha época era matador, sem menina não sobrava na minha frente, eu era assim mesmo. Larga isso, filho, é passado. Nós temos que fazer rompimentos, nós temos que soltar algumas amarras para que nós possamos continuar avançando, cumprindo a nossa carreira, avançando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Seguindo no texto, um versículo que eu creio que vocês leram comigo no início, vocês poderiam reler, estamos caminhando para o final, verso 21, vamos ler juntos. O Senhor ia adiante deles, eis aqui um retrato claro de como deve ser a missão do povo de Deus. O Senhor dava a eles condições, tanto à noite quanto de dia, para que eles não se acomodassem. O quinto ponto e penúltimo, não há espaço para acomodação. Eu estou indo rápido, irmãos, para não me alongar demais. São muitos pontos, eu quero ser bem rápido, sem ser superficial. Eu não estou mencionando muitos outros textos que comprovam isso tudo que eu estou dizendo, mas cada uma dessas afirmações nós encontramos comprovações bíblicas. Nós vamos encontrar o nosso Senhor Jesus dizendo que quem quiser segui-lo não deve olhar para trás, porque quem está com arado e olha para trás não é digno de segui-lo, dando a ideia para nós da urgência da nossa caminhada. Muitos de nós, meus irmãos, está envolvido em tantas coisas desta vida, a parte da nossa missão diante do Senhor.
Para muitos de nós, o trabalho é só um meio de sustento, de avanço e de realização pessoal, não é um meio para que eu exale o bom perfume de Cristo. Eu não encaro o meu trabalho como missão. Para muitos de nós, o estudo e os relacionamentos são coisas que enchem as nossas agendas, as nossas atividades, e que eu não as faço, eu não as realizo para a glória de Deus, consciente, estou fazendo isso para a glória de Deus, estou cumprindo a minha missão aqui, estou procurando ser obediente ao Senhor, procurando honrá-lo, procurando anunciá-lo, viver de comum acordo com as Escrituras Sagradas, consciente em cada decisão, em cada postura, em cada cliente, em cada tarefa que realizo, que estou realizando para o Senhor. Muitos de nós têm isso como uma coisa à parte do nosso relacionamento com o Senhor. E aí, se sobra apenas a hora que eu vou na igreja, vou explicar melhor. Eu só estou cumprindo a minha missão quando eu vou na igreja, porque lá eu ouço a palavra, lá eu tenho comunhão, lá nós exercitamos algumas virtudes espirituais, lá a gente, além de ouvir a palavra, a gente ensina a palavra, a gente conversa sobre a palavra. Então, apenas nesse momento, eu posso dizer que eu estou completando um pouco a minha carreira, estou caminhando um pouco mais, estou avançando na fé. Não deveria ser assim. Eu deveria entender que tudo na minha vida pode ser usado para o meu avanço espiritual. Basta eu encarar todas as minhas outras atividades e responsabilidades e tarefas, seja lavando o prato, seja lavando o banheiro, seja fazendo negociações vultuosas, seja construindo uma casa, enfim, quaisquer outras atividades, entendendo que estou fazendo para a glória de Deus. Então eu vivo aqui, eu vivo ali, eu vivo acolá, defendendo princípios e valores que glorificam o Senhor, concordando com aquilo que honra o Senhor e discordando aquilo que desonra o Senhor, sendo luz no meio das trevas, sendo amigo, sendo companheiro, sendo honesto, sendo zeloso, sendo compassivo, sendo longânimo, sendo dedicado, sendo comprometido, honrando ao Senhor, a obedecê-lo nas minhas demais tarefas e atividades. Assim, enxergando as coisas, nós então estaremos considerando de maneira adequada que não há espaço para acomodação. Para muitos de nós, meus irmãos, a vida espiritual, a minha caminhada da fé, a minha carreira se resume a algumas coisinhas. Não há espaço para acomodação. O Senhor dava ao seu povo recursos para que eles caminhassem de dia e de noite. Nessa caminhada não há espaço aqui para parar para pensar. Por exemplo, o Senhor determinou que nós pregássemos o Evangelho. Faz parte da caminhada de todos nós, faz parte da missão de todos nós. Como eu disse, existem missões específicas, compromissos específicos de cada um, dado pelo Senhor, mas existem coisas que são gerais. Uma delas é essa, compartilhar do Evangelho, mas eu não compartilho com ninguém, então eu não estou completando a minha carreira, eu não estou avançando, eu não estou indo em direção ao alvo dessa forma. Toda autoridade me foi dada na terra e nos céus, ide portanto e fazer discípulos de todas as nações. O Senhor disse isso para nós, para a igreja. O apóstolo Paulo, mais à frente, escrevendo aos Romanos, ele disse: como está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não crerem? Ou não creram? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Há, entre outras coisas, uma urgência em cumprirmos a nossa tarefa de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos. Há uma urgência em fazer isso de dia e de noite, não literalmente, mas a todo custo, em todo tempo, em todo momento. Não há espaço para retrocesso, não há espaço para dúvidas. Eu vou pensar se eu vou sair para evangelizar com a igreja, e nós vamos ano que vem voltar, já estamos agendando oportunidades. Eu vou pensar se eu vou aceitar esse cargo, eu vou pensar se eu vou aceitar esse desafio que foi apresentado na igreja.
eu vou pensar se sobrar tempo, se der. E muitas vezes a nossa vida espiritual está estática. A gente está parando para pensar, para ficar avaliando quando nós deveríamos obedecer. É o que disse aqui o versículo 15 do capítulo 14. O capítulo 14, verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não sei qual é o dom eu tenho, o que é para fazer? Você começa primeiro me obedecendo no que você já sabe. Você já sabe que você precisa amar um ao outro. Você já sabe que você precisa suportar um ao outro. Você já sabe que você tem que perdoar um ao outro. Você já sabe que você tem que evangelizar. Você já sabe que você tem que ser luz no meio das trevas. Você já sabe que você é sal da terra. Você já sabe que você tem que ser diferente. Você já sabe que você não pode servir a dois senhores. Você já sabe que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você já sabe que eu valorizo a fidelidade, a lealdade, a justiça, o zelo, a dedicação e a responsabilidade. Talvez você não saiba qual departamento você vai servir, mas você sabe que você precisa ser responsável. Você sabe que você precisa ser pontual. Você sabe que você precisa ser zeloso. Começa fazendo o que você já sabe. Eu vou te mostrar ainda as coisas que você ainda não sabe, mas comece a fazer. Existem momentos, meus irmãos, que eu falo só para vocês, e tenho dito isso há semanas, que a Escritura nos ensina quem nós temos de ser, mas a Escritura nos ensina, num segundo momento, o que nós devemos fazer. Para eu continuar crescendo quem eu sou, eu preciso colocar em prática aquilo que eu já aprendi que eu sou. Eu sou nova criatura, recebi de graça, preciso compartilhar de graça. Recebi do Senhor tesouro incomparável, inextinguível, preciso compartilhar com outros. Finalmente, último, sexto, algumas considerações durante a caminhada. Verso 22, vamos ler juntos, se você está com o texto aberto. Nunca se apartou Última consideração: a companhia do Senhor é garantida. É certo que na nossa caminhada, no processo de obedecer ao Senhor, de servir ao Senhor, de andar com o Senhor, muitas vezes nessa caminhada o caminho é mais longo. Muitas vezes durante essa caminhada me depararei com desertos, momentos de solidão, de tristeza, de desamparo, de perdas. Muitas vezes eu terei que fazer rompimentos, rupturas. Algumas amizades terão que muitas vezes ser rompidas para que eu possa continuar avançando. Muitas práticas, muitos costumes, muitos hábitos terão de ser rompidos. Relacionamentos têm que talvez ser desfeitos. Nós teremos de levar em conta a urgência da caminhada. Existem pessoas ainda hoje que estão se perdendo porque não ouviram o Evangelho. Eu creio que já disse para os irmãos, um dos primeiros livros que eu li depois que eu cheguei na igreja, sobre evangelismo, um livrinho de bolso, eu ainda tenho esse livro. E o autor conta ali uma ilustração muito interessante de um fato acontecido. Era um submarino, eu acho que submarino soviético, que numa determinada data, não sei se foi na Segunda Guerra Mundial, não me lembro agora, ele naufragou numa certa profundidade. Eles conseguiram mandar um socorro, e aí os navios foram para um resgate muito difícil, e alguns mergulhadores conseguiram fazer contato com o submarino. Eles não tinham mais rádio, nada disso, e era por código Morse. E o mergulhador batendo no casco do submarino, avisando: a ajuda chegou. Numa perspectiva de urgência. Nós ainda vamos preparar o material,
nós estamos preparando a sonda, mas para quem está lá dentro, com os minutos de oxigênio contados, eles responderam fazendo uma pergunta: quando? Quando? Existem pessoas muito próximas que vivem sem esperança, vivem iludidos por esse mundo e que não ouviram ainda sobre Jesus Cristo. Conhecem esse nome, sabem sobre cruz, sobre religião, mas não sabem de fato o que Jesus Cristo veio fazer. Por isso que não há espaço para acomodação. E diante de tantos desafios, de uma porta estreita, de um caminho apertado, de tantos desafios e obrigações e dificuldades, há uma promessa. No mesmo texto em que o Senhor, por exemplo, desafia os seus discípulos a fazerem outros discípulos, Ele diz assim: e eis que estou, Ele não diz, eis que eu estarei, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse caminho é mais longo, mas o Senhor está conosco. Existem desertos na caminhada, perdas, dificuldades, mas o Senhor está conosco. Eu preciso andar regimentado com gente que eu não gosto, mas o Senhor está conosco. Eu preciso romper com muitas coisas, mas o Senhor está conosco. A grande diferença, ou uma das grandes diferenças nos homens de Deus na história, meus irmãos, é porque eles tinham a plena convicção de que o Senhor estava com eles. No caso de Abraão, por exemplo, quando o Senhor fala para ele sair do meio da sua parentela, do meio da sua tribo, onde ele estava protegido e guardado, para uma terra desconhecida. O autor aos Hebreus diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ia. Muitos de nós não conseguem encarar esta vida na perspectiva espiritual, de que nós não estamos no fim da vida cada dia que passa. Cada dia que passa nós estamos mais próximos, porque nós não conseguimos ver na perspectiva do Senhor. E por isso muitos de nós, o que se reserva para nós é uma tristeza profunda, porque o vigor se esvai, aquele brilho nos olhos começa a se esvair, aquela luz que iluminava o nosso rosto começa a ficar opaco, e a gente começa a murchar. E aí para muitos o que se reserva é só tristeza, é só dor, só desespero. Mas para quem olha na perspectiva do Senhor, vê que nós não somos vencedores, nós somos mais, muito mais que vencedores em Cristo Jesus. E que tudo que estiver reservado para nós, a cada dia dessa caminhada, sejam muitos dias ou poucos dias, tudo que estiver reservado na companhia do Senhor vale a pena. E eu só vou conseguir ter essa concepção de que vale a pena se de fato eu estiver caminhando com o Senhor. E eu quero encerrar fazendo essa pergunta, ou desafiando cada um de nós a fazermos essa reflexão, essa pergunta: de fato eu tenho caminhado com o Senhor? O Senhor faz parte da minha rotina? As coisas que eu as faço em sujeição, em submissão ao Senhor? Ou a minha vida é uma vida à parte da companhia do Senhor? Porque se a minha vida for uma caminhada à parte do Senhor, eu verei a vida de uma forma. Mas se ao contrário disso, a minha vida é uma vida em consonância com o Senhor, em sujeição ao Senhor, eu caminho constantemente sabendo que o Senhor está me acompanhando, e que as coisas que acontecem, por piores que sejam,
elas são controladas, calculadas e propositais pelo Senhor, faz parte da minha caminhada. Algumas vezes vai parecer que a cruz está muito pesada, mas se eu olho na perspectiva divina, na perspectiva de quem sabe que está caminhando com o Senhor, e que Ele está comigo, não me abandonará, que Ele está controlando todas as coisas, esse fardo vai ficar mais leve, porque eu vou entender que tem um propósito nisso. Então minha vida será mais cheia de esperança, de vitalidade, de vigor, e todas as vezes que eu estiver me sentindo mal, e estiver às vésperas de um desespero, vai passar, aquela dor vai passar, aquele desânimo vai passar, e o Senhor vai me revigorar para a sua glória e para a sua honra.